Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024. Anos atrás, uma irmã pretendia se tornar membro da nossa igreja e me procurou para saber como fazer. Ela vinha de outra igreja, de outra denominação, e como sempre faço com todas as pessoas que se transferem para a nossa igreja, eu queria lhe dar um artigo sobre as doutrinas da nossa fé. Então ela me disse assim: pastor, eu não gosto de doutrina. Quem não gosta de doutrina não vai gostar do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala da importância dela. Ele diz para o seu filho na fé: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo 4,16. Mais adiante ele diz assim: como te roguei que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. 1 Timóteo 1, 3 e 4. 30 anos depois da morte de Jesus, Paulo precisou escrever uma carta aos Gálatas que já estavam ensinando outra doutrina. Aí ele disse assim: ainda que alguém, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos ensine outro evangelho que vai além do nosso evangelho, que seja considerado maldito. Gálatas 1, 9. Não existe outra mensagem de Deus. O outro evangelho é falsificado, assim como se põe água no leite e solventes na gasolina. Na sua carta, Judas fala de homens que dissimuladamente torcem a mensagem para arrumar desculpas para as suas vidas imorais. Judas, versículos 4 e 5. Paulo também fala em gente que é contrária à sã doutrina. 1 Timóteo 1, 9 e 10. Ora, se existe doutrina sã, é que existe doutrina que adoece. Essa gente vai aprender aquilo que a Bíblia nunca ensinou. Mas se você não se importa com doutrina, vá atrás desses falsos mestres que lhe ensinarão essas esquisitices. Há até aqueles que nos ensinam coisas interessantes, só que não dizem respeito ao Evangelho de Cristo. Uma irmã que ficou muitos anos fora da igreja me procurou querendo voltar. E aí ela me disse assim: pastor, o senhor não faz a mínima ideia do que está sendo pregado em muitos púlpitos por aí. É coisa de arrepiar os cabelos, dizia ela. Há inúmeras bizarrices que estão sendo ensinadas nas igrejas como se fossem doutrinas bíblicas. Há muitos púlpitos doentes, adoecendo crentes. Há gente desequilibrada, apresentando coisas que não são o Evangelho de Cristo. Felizmente, há alguns sinais que nos ajudam a verificar se o que está sendo pregado é bíblico ou não. Primeiro, leia aquilo que Jesus pregou. Ele começou dizendo assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi a primeira mensagem que ele pregou. Marcos 1, 14 a 16. O seu pastor fala que você precisa se arrepender dos seus pecados. Aliás, ele fala em pecado. Se ele fala de bênçãos, de autoajuda, prosperidade, saúde, e não fala em arrependimento, há alguma coisa errada aí. É outro evangelho. Mas se você não gosta de doutrina, iluda-se com isso. Ele fala da cruz. Se não fala, fuja dele. A cruz de Cristo é o centro do evangelho. Paulo ensinou assim: quanto a mim, não permita a Deus que eu me gabe de coisa alguma a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo foi morto há muito tempo. E o interesse do mundo em mim também há muito está morto. Gálatas 6, 14, na Nova Bíblia Viva. Terceiro, outra coisa, quem está sendo exaltado na pregação? A honra de tudo que acontece, milagres, curas, misericórdia e graça, está sendo dada a Deus,
está sendo dada a Jesus ou ao pregador? Qual é o nome que está sendo exaltado ali? Se for o do pregador ou da igreja, fuja disso. A glória de tudo que acontece na igreja cristã séria vai sempre para Jesus. Ele é o nome sobre todos os nomes. Filipenses 2:9. Ah, pastor, mas eu não gosto de doutrina. Não é questão de você gostar ou não, meu irmão. É assunto de salvação. Quando cuidamos de nós e da doutrina, como recomendou o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, em 1 Timóteo 4:6, salvamos a nós mesmos e também salvamos aqueles que nos ouvem. E então, comecemos e continuemos na sã doutrina. Vamos orar? Vamos. Pai, obrigado por essa palavra santa que foi preservada para nós e que nós temos que ser como os crentes bereanos, ouvir o que está sendo dito aí fora, mas conferirmos na tua palavra se é isso mesmo. Ajuda-nos a nos edificarmos na fé com a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, e que abobrinhas, entretenimentos e novidades que só enchem o nosso ego sejam rechaçados por nós em nome de Jesus, para que tudo o que aprendamos nos edifique e nos abençoe com a graça do autêntico evangelho que veio do céu. Muito obrigado por essa dádiva. Pedimos a tua bênção para esses dias, para o novo ano, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana feliz e um ano abençoadíssimo.